Já aconteceu sentir um cansaço profundo, sem uma razão óbvia? Quase como se a nossa energia estivesse a ser drenada por algo invisível? Pois bem, hoje vamos falar de uma das maiores fugas de energia que podemos ter, os sofrimentos imaginários. Usando a sabedoria de Gurdjieff e da psicologia transpessoal, vamos perceber não só como podemos tapar esta fuga, mas como podemos transformar essa perda em pura força. Olhe, vamos imaginar que a nossa energia de cada dia é como um depósito de água. Estamos a usá-la para as coisas boas, para os nossos projetos, para as relações, para a alegria? Ou parece que há pequenas fissuras nesse depósito, um gotejar constante, que nos deixa na reserva ao fim do dia? A verdade é que a maior parte dessas fissuras tem um nome: sofrimento imaginário. Então, vamos lá. Vamos identificar de onde vem esta fuga de energia. O filósofo místico Gurdjieff tinha uma perspectiva fascinante sobre isto. Ele defendia que não são as grandes crises da vida que nos deitam abaixo, mas sim este desperdício invisível, este gotejar silencioso que nos vai minando a força, dia após dia, sem darmos por isso. E aqui está ele, o grande culpado, os sofrimentos imaginários. Atenção, não estamos a falar da dor real, da dor de uma perda ou de um desafio que está a acontecer agora. Estamos a falar daquela preocupação com a reunião da próxima semana ou do remoer constante de algo que dissemos no ano passado. São, no fundo, fantasmas que a nossa mente cria, mas que têm um impacto muito, muito real no nosso corpo e na nossa energia. A nossa mente, muitas vezes, funciona como uma máquina do tempo avariada, que fica presa em dois sítios. Ou salta para o futuro e começa a construir cenários de ansiedade sobre o que pode vir a acontecer, ou então recua até ao passado, onde fica a reviver arrependimentos sobre o que devia ter sido feito. O problema disto tudo é que a vida não acontece nem no futuro, que é uma hipótese, nem no passado, que já não muda. A vida acontece agora, e é deste agora que a nossa energia está a ser roubada. Mas por que é que fazemos isto a nós próprios? Se é óbvio que nos esgota, por que é que a nossa mente insiste em construir estas prisões? A resposta, por incrível que pareça, está num mecanismo de autossabotagem que é muito antigo e que até tem uma lógica, pelo menos na sua origem. Bem, quem está ao comando deste processo é o nosso ego, com o seu desejo de controle. O pensamento catastrófico é o exemplo perfeito. A mente pensa assim: se eu imaginar o pior cenário possível, estarei preparado para ele. Parece lógico, não é? Só que o que acontece na realidade é que o nosso corpo não sabe distinguir uma ameaça imaginada de uma ameaça real. E o resultado? Uma descarga de hormonas de stress, como se o perigo estivesse mesmo a acontecer, o que nos deixa paralisados de medo em vez de preparados para a ação. Na filosofia oriental, este estado mental tem um nome muito bonito: o véu de Maia. É como se estivéssemos a viver a vida a olhar através de um vidro todo embaciado. Acreditamos que aquele nevoeiro dos nossos medos e preocupações é a realidade, e isso impede-nos de aceder à nossa clareza interior, àquela parte de nós que é calma, centrada e sábia. Mas a boa notícia é que este véu pode ser rasgado, e perceber o problema já é o primeiro passo. Agora vamos passar à ação. Vamos explorar aqui algumas ferramentas práticas e muito poderosas para desarmar estes padrões e finalmente reclamar a nossa energia de volta. A primeira ferramenta é quase como acender a luz numa sala escura. Quando vier um pensamento daqueles catastróficos, por exemplo, vou falhar redondamente na apresentação e toda a gente se vai rir, o primeiro passo é simples: escreva-o. A seguir, faça a pergunta-chave: isto que eu escrevi é um facto absoluto ou é uma fantasia da minha mente? Quase sempre é uma fantasia. Então risca-me-la com um grande X e reescrevemos uma possibilidade neutra. Vou preparar-me bem para a apresentação e dar o meu melhor. Com esta prática, estamos a treinar o cérebro a separar a ficção da realidade. A segunda ferramenta usa algo que temos sempre connosco: a respiração. É a forma mais rápida de dizer ao nosso corpo que está tudo bem, que estamos seguros. A técnica é muito simples. Inspiramos a contar até 4, seguramos o ar por 4 e depois expiramos muito lentamente, a contar até 6. Esta expiração mais longa é um sinal direto para o cérebro desligar o modo de luta ou fuga. É como carregar num botão de reset para o nosso sistema nervoso. E agora, vamos adicionar uma camada mental a esta respiração. Ao inspirar, dizemos para nós próprios: eu vejo este pensamento. E ao expirar, eu não sou este pensamento. O que isto faz é absolutamente genial. Cria um pequeno espaço entre nós, quem observa, e o pensamento que está a acontecer. E é nesse espaço que a identificação, que é o que alimenta o sofrimento, começa a desaparecer. A terceira ferramenta usa uma arma que, se calhar, não estávamos à espera: o humor. Em vez de levar aquele pensamento catastrófico tão a sério, vamos pô-lo num palco. Vamos imaginar que esse pensamento é um ator a fazer um monólogo super dramático. Agora vamos vesti-lo com um nariz de palhaço e uns sapatos gigantes, dar-lhe uma voz fininha e esganiçada. De repente, nós, sentados na plateia a assistir, percebemos que o drama todo perdeu a força. O ridículo tem este poder de desarmar o medo.
Esta ferramenta é, talvez, a mais simples de todas e, por isso mesmo, uma das mais poderosas. A nossa mente pode viajar para o futuro ou para o passado, mas o nosso corpo está sempre aqui, agora. No exato momento em que aquela espiral de pensamentos começar, vamos desviar a atenção. Vamos sentir os pés no chão, o tecido da roupa na pele, a respiração a mexer na barriga. O corpo é a nossa âncora para o momento presente. É o antídoto instantâneo para as viagens da mente. A partir do momento em que conseguimos criar algum espaço com estas ferramentas, podemos mudar a nossa postura. Em vez de estarmos sempre na defensiva, podemos passar para uma de curiosidade. Em vez de querermos só silenciar medo, podemos perguntar-lhe com um interesse genuíno: o que é que tu me estás a tentar ensinar? Esta pergunta abre a porta para algo chamado ressignificação. E se o medo de falhar não for um sinal para desistir, mas sim um convite para confiarmos mais em nós? E se o medo da solidão for um chamado para aprendermos a gostar da nossa própria companhia? De repente, aquilo que parecia um veneno revela-se o ingrediente principal para o seu próprio antídoto. O sofrimento deixa de ser um obstáculo e torna-se, na verdade, parte do caminho de evolução. E é assim que chegamos ao coração de todo este processo, que pode ser visto como uma espécie de alquimia interior. Trata-se de pegar no chumbo dos nossos medos, das nossas ansiedades e transformá-lo no ouro da consciência. O caminho, portanto, não é um caminho de guerra, mas sim de sabedoria. A ideia não é lutar contra os pensamentos, mas observá-los sem os julgar. Não é reprimi-los, mas sim deixar de nos identificarmos com eles. É neste processo de observar, desidentificar e, por fim, transmutar, que encontramos a verdadeira liberdade. No final, a lição é esta. A energia que antes era gasta a alimentar fantasmas é exatamente a mesma energia que pode ser usada para construir sonhos. Cada pensamento catastrófico que conseguimos desarmar não é só uma dor que se evita, é poder que se recupera. Poder para viver no presente, para criar, para amar, para nos conectarmos. E a questão que fica não é como podemos viver sem medo, mas sim o que vamos fazer com toda esta energia que vamos recuperar quando deixarmos de alimentar as nossas próprias ilusões.